Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para minha amiga, dona de casa, companheira de todas as manhãs. Pois é, nós estamos hoje, aqui na abertura do programa, a gente vê aí um pedaço, né? A gente vê uma imagem da igrejinha de São Francisco, lá da Pampulha, né? Que hoje é um santuário, né? E a história é muito interessante porque a igreja de São Francisco fez parte, né, de um roteiro traçado pelo então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek de Oliveira, que já existia o Lago da Pampulha. O Lago da Pampulha foi feito em 1936. O então prefeito da cidade, Otacílio Negrão de Lima, queria fazer ali um reservatório de água para Belo Horizonte, porque até então a água que se consumia em Belo Horizonte eram as águas das montanhas, das serras, né? E já estávamos com alguma escassez de água, né? Porque as águas desciam da Serra do Curral, né? E vinham, naturalmente, servir os moradores da cidade. Enquanto nós tínhamos apenas a cidade dentro do limite da Avenida do Contorno, foi tudo bem. Só que tem que depois a cidade foi crescendo, né? E as necessidades foram crescendo. E a água, por exemplo, não chegava em alguns locais da cidade, como, por exemplo, ali onde hoje, ali no Padre Eustáquio, por exemplo, a água não chegava, né? Era difícil chegar, chegava às vezes à noite, era difícil, né? Então, o prefeito Otacílio Negrão de Lima queria um reservatório que pudesse servir a cidade. E aí criou o reservatório da Pampulha, que era o rio Pampulha que passava ali, um riacho. Aí, o que aconteceu? O Juscelino tomou posse em 40, né, como prefeito nomeado de Belo Horizonte, e logo ele teve a ideia de fazer a urbanização da lagoa, ou seja, fazer uma rua em torno da lagoa, uma avenida, né? E transformou aquilo ali num grande loteamento, né? E para, naturalmente, trazer mais interesse para as pessoas mudarem para aquela região, né? Criou ali o cassino, um prédio fantástico, maravilhoso, uma casa do baile, porque ele gostava de dançar, né? Um clube, que foi o Yacht Tênis Clube, e também a igreja, não esqueceu da fé, e a igreja de São Francisco, porque ele morou numa rua em Diamantina que tinha a igreja de São Francisco, sempre São Francisco foi o santo de devoção dele. Mas naquela época, o nosso arcebispo de Belo Horizonte, Dom Antônio de Santos Cabral, não gostava muito da fama do Juscelino também, né? E não quis sagrar a igrejinha de São Francisco, só foi sagrada com o nosso arcebispo Dom João de Rezende Costa, em 1957, com a presença do então presidente da República, que era o Juscelino. Ele foi governador e foi presidente da República. Quando ele chegou a presidente da República, a igrejinha foi sagrada. Então, hoje, a igrejinha, né, o nosso Dom Valmor, né, deu ela o título, né, de Santuário de São Francisco de Assis. E hoje, todo esse conjunto está completando 80 anos, porque foi inaugurado em 1943. Vejam só, hein? O Juscelino assumiu a prefeitura em 40, né? Logo ele chamou duas grandes figuras, dois engenheiros, né? Que foi o nosso Oscar Niemeyer e mais o Lúcio Costa, que vieram aqui para fazer o traçado ali em volta da Lagoa da Pampulha, né? Chamou Sesquiati, chamou também Portinari, chamou o grande paisagista Buller Marx e fez aquela maravilha da Pampulha, né? A Lagoa da Pampulha, ela tinha espelho d'água em toda a sua extensão, 18 quilômetros, né? Claro que, né, a cidade foi crescendo, né? A lagoa foi sendo assoreada durante todo esse tempo com os bairros. Por exemplo, os bairros surgiram a oeste da lagoa, por exemplo, ali, Nossa Senhora da Glória, Alipo de Melo, toda aquela região começou a ser construída, né? As casas foram chegando, né? E foi descendo pelos córregos a terra que a chuva levava, e essa terra chegou na Lagoa da Pampulha e foi naturalmente assoreando a Lagoa da Pampulha. Além do esgoto que descia in natura,
pelos córregos, né? E isso foi cair lá no fundo da Lagoa da Pampulha. Hoje, eu defendo para a Lagoa da Pampulha que ela seja esvaziada, limpa, né? E que você crie mecanismos, né? Onde entra água na Lagoa da Pampulha, por exemplo, nós podíamos ter ali umas pedras gigantes, né? Para a água passar entre as pedras, não levando nenhuma sujeira para dentro da lagoa. É uma solução simples que poderia ser feita, mas ninguém faz, né? E aí a Lagoa da Pampulha continua recebendo uma série de sujeira, infelizmente, né? Atrapalhando a beleza que o Espelho d'Água tinha. Hoje tem lá um parque ecológico que fizeram lá, né? Porque depois era mais fácil fazer um parque do que limpar a lagoa, né? E nós perdemos parte da água da Lagoa da Pampulha. E a lagoa está hoje mal cheirosa, infelizmente, porque ela guarda um esgoto adormecido no fundo dela. Quando você mexe nesse esgoto, dá mau cheiro. Pois é, espero que a gente saiba preservar a Lagoa da Pampulha. Jeito tem, solução tem, basta querer, basta ter vontade política. Olha, a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade completa 15 anos de história em maio. Ao longo desse período, milhares de pessoas já foram auxiliadas pela Arquidiocese de Belo Horizonte. Dona Eurides é natural de Ataleia, que pertence à Diocese de Araçuaí, no norte de Minas. Ela completou 70 anos, sendo 13 deles dedicados à devoção à Nossa Senhora da Piedade, que conheceu após uma visita ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Uma família que era meus vizinhos lá no bairro Leblon, o marido dela fazia especial de vez em quando. Aí eu e minha filha fomos com eles lá. Aí eu lembro que aquela subida lá era tudo de terra ainda, né? Eu senti, assim, uma alegria muito grande, sabe? Porque, assim, eu como mãe, eu me coloquei e falei, Nossa Senhora da Piedade mesmo, que tenha piedade de mim. Entre tantas graças alcançadas, para ela, a casa própria foi providenciada pela padroeira de Minas Gerais. Mãe de 4 filhos e sem a verba necessária para adquirir uma casa maior, ela recebeu a graça por meio das orações. Foi uma graça muito grande, porque eu morava numa casa lá no bairro Copacabana, a casa ainda está lá, não tem quintal, não tem garagem. E quando eu vim, que eu abri a casa, que eu entrei, que eu fui destrancar a porta da cozinha, e eu vi esse chaveiro lá, eu olhei e falei, meu Deus, é resposta de oração mesmo. E Nossa Senhora da Piedade, aqui do lado de cá é Nossa Senhora das Dores. Assim como a vida de Eurides, a missão evangelizadora da família dos devotos enfrenta desafios e conquistas desde a fundação. Ela teve grandes desafios, como, por exemplo, fazer com que todos entendam o seu papel no programa de evangelização através da comunicação social da Arquidiocese de Belo Horizonte. Proclamar a palavra não é algo simples, é algo que precisa de uma atualização constante da linguagem, da forma, para ressaltar o conteúdo. O conteúdo é Jesus Cristo. Vimos um itinerário onde nós começamos de modo bem rudimentar e agora, com o passar do tempo, nós conseguimos estar nas redes sociais, na TV Horizonte, na Rádio América, expandindo os nossos horizontes para proclamarmos mais a palavra de Deus às pessoas e com uma grande riqueza. E nós começamos a atingir mais jovens. Ao longo destes 15 anos, a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade já ajudou milhares de pessoas por meio dos projetos sociais, como a Casa de Apoio à Saúde, Nossa Senhora da Conceição, Casa Santa Zita, Convívio São José, Famílias Acolhedoras, entre tantas outras. Você também pode fazer parte da família dos devotos da Piedade. Para fazer parte da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, a primeira coisa é ter um coração disposto a se comprometer com o caminho de proclamar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo isso como uma convicção, você pode entrar em contato conosco pelo telefone 31 3319 6111. Você, fazendo parte dessa família, com um pouquinho que for, contribuirá para que toda a programação religiosa da TV Horizonte e da Rádio América se mantenha e, se nós continuarmos,
com afinco, com dedicação, poderemos chegar a tantos outros locais. Quem são devotos, que continue na fé, continue fazendo as doações. E quem não é, não perca tempo, porque é maravilhoso e é uma humildade muito grande, porque não exige valor. Esse dinheiro sempre sobra no orçamento da gente para a gente doar. É isso aí, né? Vamos colaborar, vamos estar presente com a nossa padroeira. Olha, eu quero lembrar a você o seguinte: hoje você tem um produto que vai ajudar a manter os seus cabelos. Seu cabelo está caindo? Há 20 anos, os cientistas da Escola de Farmácia da UFMG desenvolveram o Endicalve. Endicalve é um produto que você já acha nas farmácias de Belo Horizonte, especialmente na Araújo. Seu cabelo está caindo? Homem, mulher? Endicalve. Preste bem atenção, Endicalve. Você vai encontrá-la em todas as farmácias e drogarias, especialmente na Drogaria Araújo. Tá legal? Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. E agora, conosco aqui, o jornalista André Cristino, ele que traz para a gente destaques do Horizonte Notícia. André, bom dia. Bom dia, Cir. Bom dia a todo mundo ligado aqui na TV Horizonte. Olha só, Cir, faltam 15 dias aí para as pessoas entregarem a declaração do imposto de renda, né? Termina dia 31 agora o prazo. Algumas pessoas ainda têm dúvidas, né? Está tendo dificuldade de fazer essa declaração. E há uma solução para isso na PUC Minas. Existe o NAF, Núcleo de Assistência Fiscal, que as pessoas podem ter essa ajuda de forma gratuita. É só procurar o NAF e lá tem os estudantes, professores dispostos a auxiliar no preenchimento da declaração. E daqui a pouquinho no Horizonte Notícias a gente traz todos os detalhes. Hoje também foi anunciado pela Petrobras a mudança na política de precificação do combustível e do gás de cozinha. Deixou de seguir o preço internacional, ele passa a ser apenas uma referência, mas outros fatores internos passam a ter um peso também. Com isso, já foi anunciado redução no preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. A gasolina vai ficar 40 centavos mais barata na refinaria, o diesel 44 centavos mais barato e o gás de cozinha vai ter uma redução de mais de 20%, chegando a R$ 8,97 na refinaria. Com isso, o governo tenta reduzir o preço do combustível, desassociando o preço do mercado internacional. E vamos falar também, já que estamos falando de preço, de uma pesquisa do Mercado Mineiro sobre serviços de salão de beleza. Um mesmo serviço pode ter variação de até 400% entre estabelecimentos. Os detalhes daqui a pouquinho, meio de meia, no Horizonte Notícia. Ok, irmão, um abraço para você. Abraço. Eu estou preocupado, muito preocupado, porque nós estamos já em maio, então seria normal que os preços dos hortifrutigranjeiros estivessem mais baixos. Não, eles estão muito altos, né? Você compra qualquer coisinha de hortifrutigranjeiro. Hoje uma laranja Serra d'Água está custando R$ 8, R$ 9, R$ 10 o quilo, né? Como era a dúzia antigamente. Banana está mais de R$ 10, né? E assim por diante. Então, eu acho que estava na hora da gente estar hoje consumindo produtos mais baratos, principalmente os hortifrutigranjeiros, né? Porque quando nós tínhamos aquela chuvarada toda em janeiro, fevereiro, claro que os produtos que dependem de um tempo bom, de sol e etc. tal, iam ficar prejudicados, mas o preço está continuando a mesma coisa, né? Nós tivemos aí uma safra de quiabo maravilhoso, porque com a chuva tem produção de quiabo à vontade, e o quiabo não baixou, só ficou no mesmo preço, né? Então, eu acho que está na hora da gente dar uma olhada aí. Eu estou preocupado, porque não é esse preço aí. Arroz não baixa de R$17, R$18 o pacote de 5 quilos, né? Continua o mesmo preço, né? Está difícil, né? Apesar da nossa produção, porque tudo virou commodities, né? Então agora o governo tirou o petróleo do commodities, ou seja, nós vamos pagar o petróleo pelo preço dele, porque o petróleo é produzido no Brasil
nós produzimos aí praticamente 90% do petróleo que necessitamos, né? E esse petróleo, apesar de produzido aqui, nós pagamos o preço internacional dele, né? O governo tirou isso, né? Então, vamos ver se vai baixar o petróleo, vamos ter aí uma baixa, já até anunciando aí 40 centavos, né? Baixar mais um pouquinho, né? Para facilitar a vida do povo brasileiro. Porque eu fico muito preocupado com o ônibus, né? Nós estamos aí, por exemplo, com um problema de transporte aqui em Belo Horizonte, com ônibus a R$6, mas imagina, né? Desde 2018, tudo aumentou, o petróleo foi aumentando, o óleo diesel, e o sujeito não reajusta a passagem, como é que fica? Não aguenta pagar, né? As empresas não vão sobreviver. Olha aqui, o governador de São Paulo está anunciando um trem entre São Paulo e Campinas. São Paulo e Campinas. Ele descobriu que existe uma linha disponível entre as duas cidades e quer voltar com o transporte entre cidades, né? Já pensou? Um transporte entre São Paulo e Campinas, né? Rápido, um transporte rápido, um trem fantástico, maravilhoso, né? O edital já está pronto, o edital já foi lançado para essa ferrovia, que vai ser o início de São Paulo voltar a ter, né, os trens que saíam de São Paulo, os trens, tinha a Mogiana, tinha outras empresas ferroviárias de São Paulo que faziam o trem entre as cidades, né? Isso vai voltar. Aqui em Minas, vai voltar um trem, que é o chamado trem Bahia-Minas, ou Minas-Bahia, né? Que, inclusive, o Milton Nascimento fez aquela música, né? Ponta de areia, larararara. Aquela música é porque foi a falta da ferrovia que saía de Teoflotone e ia até ao mar, na Bahia, no sul da Bahia, né? Então, essa ferrovia vai voltar a partir a partir da cidade ali do Vale de Jequitinhonha, onde nós temos uma grande produção de lítio, de Araçuaí, né? Então, a ferrovia vai ser de Araçuaí até lá em Caravelas. Vai voltar outra vez até pelo mesmo caminho que a ferrovia fez antes. Eu sei que quando acabaram com a ferrovia, mandaram tirar, inclusive, os trilhos, mandou tirar tudo, acabaram com várias cidades que ficavam ali no percurso da linha, né? E essas cidades praticamente acabaram com a falta do trem. Então, o trem vai voltar. Vai voltar para transportar o lítio, que é um mineral que faz as baterias elétricas para os carros elétricos, né? E para o celular e etc. Tal. Então, vai voltar por isso, né? Aliás, o governador Romeu Zema esteve nos Estados Unidos negociando a vinda de empresas para o Brasil, mas inclusive colocando uma fábrica na região do Jequitinhonha, para desenvolver o Jequitinhonha. Não é só tirar, não é só levar riqueza, não, como se faz com o minério. Leva o minério embora e a gente podia ter mais indústria siderúrgica aqui no Brasil, né, para beneficiar o nosso próprio minério. Então, vamos ver o que vai acontecer com o lítio aí, isso vai ser muito importante. E eu fico quando eu vejo uma rodovia entre São Paulo e Campinas, né, eu fico assim, nós podíamos ter uma ferrovia aqui, uma ferrovia entre Belo Horizonte, pelo caminho de Sabará que se fazia antigamente, né? Sabará, o trem saía aqui do Horto, saía da central aqui na Praça Rui Barbosa, chegava no Horto, parava em Caetano Furquim, em Marzagão, e também lá ali, hoje é um bairro próspero da cidade de Sabará, que nós temos ali, que é o General Carneiro, né? Depois Santo Antônio de Roça Grande, Sabará, e até lá em Raposos e Rio Acima, né? Ali que ia lá para a região de Itabirito, Ouro Preto e etc. Felizmente esse trem não existe mais. Olha aqui, se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina, é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Em maio, a Igreja Católica celebra Nossa Senhora de Fátima. Os fiéis se reuniram na paróquia dedicada à Santa, na Praça da Assembleia, em Belo Horizonte, no fim de semana, para celebrar o dia dedicado a Nossa Senhora de Fátima, lá do meu querido amigo e irmão
Padre Fernando Lopes. A festa de Nossa Senhora de Fátima reuniu centenas de fiéis em homenagem a Nossa Senhora, em um dia de música, diversão e fé. Sigo ela, tudo que eu quero eu peço a ela e parece que ela sempre me dá as coisas que eu peço. Em família, em trabalho, em tudo. Nossa Senhora de Fátima representa assim, uma bênção na minha vida, da minha família. Então eu sou muito devota a ela, gosto muito de participar das missas aqui junto com o Padre Fernando. E é uma alegria para mim estar participando aqui hoje do dia dela, em louvor a ela. É amor, ternura e misericórdia. Tenho muita fé. Nossa Senhora representa tudo na minha vida, tudo de bom, tudo de maravilhoso. Além da festa, que durou todo o dia, celebrações foram realizadas na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Já durante a noite, uma procissão luminosa foi feita no entorno da praça onde fica a igreja. Caminhar com Maria, caminhar com a vida, é caminhar com a luz, não é? A luz que é Jesus, ter essa luz dessa fé, fé que é participação, fé que é alimentada com a oração pessoal, nas nossas celebrações, mas a fé também que se alimenta com caridade, em fazer o bem. Então, caminhar com essa luz é caminhar com o próprio Cristo que nos ensinou a sermos testemunhas qualificadas, peregrinos e pessoas que saem com Ele de todo momento de dor, de Páscoa, de dor e de escravidão para a libertação. O dia 13 de maio ficou marcado como dia de Nossa Senhora de Fátima, porque foi nesta data, em 1917, que a santa fez a primeira aparição para 3 pastorinhos na cidade de Fátima, em Portugal, pedindo orações em reparação pelos pecados cometidos contra Deus e pela conversão dos pecadores. Em 1917, quando aconteceu a primeira aparição em 13 de maio, nós estávamos vivendo um contexto de Primeira Guerra Mundial. E, como sempre nas manifestações de Nossa Senhora, ela vem apenas recordar, claro, é uma presença de recordar o que Jesus fez. Maria é a primeira seguidora de seu filho, então ela recorda que o mundo não deve viver em guerras. Nós precisamos ser porta-vozes de paz. E quando a situação, a gente vive aflições e dores profundas, quando o ser humano ele não é capaz por ele mesmo fazer as coisas corretamente, Deus está sempre conosco e Nossa Senhora ela se manifesta como a primeira catequista, a primeira seguidora de Jesus, a primeira representante da humanidade, porque Maria é a primeira representante da humanidade, para mostrar que nós, seres humanos, somos capacitados por Deus para fazer o bem. Pois é, Nossa Senhora, como diz o nosso querido Dom Valmor, é a discípula, a primeira discípula de Cristo, né? A grande figura do nosso catolicismo, a grande figura da igreja. É isso aí. Amanhã tem mais aqui na TV Horizonte. Um abraço para vocês e até lá.